você aí, leitor, que se delicia em passar as páginas e ler aquele resultado final do livro físico em suas mãos, você tem alguma ideia de como é o processo para que aquele livro chegue em suas mãos? Sempre pensamos na escrita, na gramática, na autoria, mas uma parte fundamental do livro, seja impresso ou digital, é a produção gráfica. Oi, eu sou Maria Clara e esse é o Diálogos, um projeto de entrevistas da EDUFBA. Esse aqui é o nosso segundo episódio da minissérie especial aqui do Diálogos sobre a 38ª reunião anual da ABEL, que acontecerá em maio. No episódio de hoje, como vocês puderam perceber na introdução, vamos entrar no tema da produção gráfica, em especial por conta de uma oficina que vai rolar também na reunião anual da ABEL. A oficina se chama O Poder da Experimentação Gráfica, Materiais, Processos e Tipos de Impressão de Publicações, e será ministrada por Cecília Arbolave, uma das convidadas do episódio de hoje. E para construir esse debate sobre produção gráfica e experiência no mercado editorial com a Cecília, recebemos também a editora Cristiane Tonon Silvestrin. A 38ª reunião anual da ABEL acontecerá entre os dias 12 e 15 de maio. Anota aí na agenda porque vai ser aqui em Salvador, nos espaços da Universidade Federal da Bahia, mais precisamente lá na Faculdade de Direito da UFBA, e tendo nós, a EDUFBA, como anfitriã do evento, em parceria com outras 5 editoras universitárias aqui da Bahia também. Para mais informações sobre o evento, datas, inscrição e programação, confira o nosso site edufba.ufba.br ou nossas redes sociais, @edufba. Agora fique com um pouco mais sobre nossos convidados especiais do Diálogos de hoje. Cecília Arbolave é jornalista, editora, livreira e produtora gráfica argentina. Ela mora em São Paulo desde 2008 e produz eventos do circuito de publicações independentes, como a Feira Miolos e a Printafeira. Além disso, ela é produtora gráfica e sócia da editora Lote 42 e uma das fundadoras da Banca Tatuí, espaço de publicações independentes. E claro, além de tudo isso, Cecília será responsável por ministrar a oficina de experimentação gráfica que comentamos na introdução do episódio. Cristiane Tonon Silvestrin é formada em Comunicação Social com habilitação em Editoração pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Além disso, possui pós-graduação em Planejamento e Produção de Mídia Impressa pelo Senai Teobaldo de Nigres e em Design Editorial pelo Centro Universitário Senac. Cristiane também é editora na USP desde 2001 e chefe da divisão editorial desde 2011. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês, Cristiane e Cecília, nesse episódio. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente reuniu vocês aqui para bater um papo sobre produção gráfica, motivadas aí pela oficina ministrada por Cecília sobre experimentação gráfica que vai rolar em maio na reunião da ABEL. E para entender um pouco mais desse universo, né, de produção gráfica, desses processos tão importantes aí no resultado final desse livro que chega nas nossas mãos, eu queria começar essa conversa fazendo uma pergunta em nome de quem nunca escutou o termo produção gráfica. Então, queria perguntar para vocês duas, o que é exatamente isso? O que é produção gráfica? E qual é exatamente o papel de vocês dentro do processo de produção de um livro? Bom, antes de responder, queria agradecer o convite, dizer que estou muito feliz por esta gravação deste podcast e também pela participação no encontro em maio na Bahia. Produção gráfica é um conceito simples, na verdade. É essa arte de materializar uma peça impressa. Então, aqui a gente fala muito sobre livros, mas tem produção gráfica envolvida também na lata de refrigerante, na placa do museu, em tudo que a gente, enfim, tem ao redor, tem produção gráfica envolvida. E no caso de livros, é uma parte muito importante que eu acredito que nos últimos anos tem se dado um pouco mais de importância, talvez como uma resposta a esse mundo digitalizado no qual a gente vive, mas tem se dado mais importância e eu acredito que é por acreditar nessa potência de um livro impresso e no que um papel pode dizer, um formato pode comunicar. Então, a produção gráfica é uma etapa na edição de um livro que vai se preocupar com todos os aspectos relacionados a materializar esse livro. Então,
orçamentos com gráficas, formatos, materiais, técnicas de impressão, e todos esses aspectos estão relacionados, é um processo muito circular, e quanto mais a gente entende de produção gráfica, mais podemos brincar um pouco mais nesse mundo da edição, mas também mais podemos evitar erros, evitar sustos, que realmente sustos nesse mundo da impressão, às vezes, levam a custos que ninguém quer encarar. Então, quanto mais a gente se apropria desse conhecimento, melhor a gente pode trabalhar com a edição de livros. Então, para começo de conversa, eu faria uma definição por esse caminho. Oi, tudo bem? Boa tarde. Também quero agradecer, antes de tudo, o convite pela editora da USP. Estou muito feliz de estar aqui. E acho que, nossa, a Cecília, ela falou muito bem, então só talvez adicionaria uma curiosidade que eu acho que é a questão do design gráfico também, né? Que está muito ligado à produção gráfica, é isso que a Cecília falou. A produção gráfica é você escolher os melhores processos, os melhores tipos de acabamento, procedimentos, papéis, ou seja, como que você vai dar uma vida visível, gráfica, né? A linguagem gráfica que você vai dar para edição. E isso está muito casado com o design, então muitas vezes a pessoa que faz o design gráfico não entende muito de produção gráfica. Eu acho isso um contraposto interessante, porque acho que hoje em dia não tem como o designer saber produção gráfica, né? A gente costuma dividir na nossa cabeça o design editorial e a produção gráfica, mas acho que elas são áreas que são totalmente complementares, né? Um designer que trabalhe com design editorial ou design gráfico, enfim, publicitário, o que quer que seja, sem saber de produção gráfica, vai com certeza sofrer muito mais, porque muitas vezes ele vai planejar projetos que ali na hora H, ou por conta do papel, ou por conta do processo gráfico, ele não vai conseguir executar, né? Ao passo que o produtor gráfico não necessariamente precisa ser um designer, né? Ele pode saber todos os processos, pode saber avaliar um bom design gráfico, ou seja, ele vai avaliar o que é um bom design editorial ou não, mas não necessariamente ser um designer, mas ele tem todo o arcabouço ali de conhecimento do que vai dar certo ali, porque, como a Cecília falou, é o que vai dar certo ali na hora H, né, o papel, a impressão, o acabamento, o verniz, então tem essa contraposição que eu acho bem interessante, assim, que é o design editorial e a produção gráfica em si, né? E eu queria acrescentar também, eu gostei que você tocou nesse assunto de design gráfico, de projeto gráfico, porque, de fato, quando o projeto gráfico está aliado a uma produção gráfica também muito bem feita, dá para criar coisas maravilhosas, e também eu sempre falo desses dois extremos, né? A experimentação super complexa, mas também, assim, fazer o feijão com arroz, fazer um livro bem feito, um livro que abra de um jeito confortável, que o material não desbote, enfim, vários problemas que podem surgir. Então, o projeto gráfico e a produção gráfica vão, enfim, de mãos dadas. E eu também queria incentivar quem nem é da área de design gráfico, nem é da produção gráfica, às vezes é de outra área, e fala, putz, será que isso é para mim? E eu acho que ter alguns conhecimentos de produção gráfica é importante para qualquer pessoa do mundo do livro, desde quem escreve, porque daí você está escrevendo, e pode ser que você tenha, de repente, conhece que, putz, tem papéis que eles são papéis vegetais, papéis de um aspecto leitoso, que tem uma certa transparência. Putz, ao você saber que tem esse papel, você pode já fazer uma proposta para quem vai fazer o projeto gráfico de e se a gente incorporasse esse papel, porque tem a ver com a minha narrativa, a narrativa que é meio difusa, então seria legal para a capa. Enfim, estou dando exemplos totalmente hipotéticos, mas então quem escreve, quem edita, porque mesmo a editora ou o editor não pode ser que não seja essa pessoa que vai na gráfica, vai lá, mas é importante ter esses conhecimentos. Assim como tem que ter uma bagagem que a gente sempre vai construindo, que é uma caminhada que não acaba nunca, entender de produção gráfica, entender como os livros são feitos, saber orçar, porque quando você conhece, você já começa a falar no mesmo
vocabulário, no mesmo léxico, você usa as mesmas palavras que a gráfica usa, a gráfica vai te respeitar, a gráfica vai te entender o que você quer. Então, eu acho que a produção gráfica, não porque eu, enfim, gosto muito dessa área, mas eu acho que a produção gráfica realmente, para quem edita hoje livros impressos, é um conhecimento fundamental. Nem que seja, assim, um pouquinho, umas noções básicas. Foi legal você falar isso, Cecília, porque eu fiquei pensando aqui, porque a gente, por lidar justamente com edição acadêmica, é muito engraçado, porque, claro, a gente recebe um original de um autor e vem umas imagens, uns gráficos, assim, totalmente sem resolução. E aí e assim, foi engraçado você falar isso, porque eu acho que claro, o autor, que é, no caso, um professor, né, um pesquisador, ele não vai ter aquele conhecimento prévio, né, do que é uma imagem em alta resolução, do que é um gráfico bem desenhado, né? Então, ele manda aquele trabalho para a gente, assim, que, claro, compete a gente aqui da editora fazer uma análise, retratar, redesenhar, mas é uma passagem que a gente tem aqui que é muito, assim, sempre ocupa tempo, né? E é o nosso trabalho, claro. Então, sempre analisar, às vezes a pessoa quer usar uma imagem que não tem qualidade nenhuma na edição, então a gente tem que verificar se não tem uma outra possibilidade de uma qualidade melhor. Então, existe, acho que assim, o autor que é o autor de um livro mais de ficção, que talvez ali você tenha uma conversa, mas o editor de livro acadêmico tem esses perrengues, que é conversar com o autor, que é um professor que não entende nada, muitas vezes, de resolução, alguns entendem, mas não sabe, né? Então, só que ele precisa daquela imagem para mostrar aquele ponto no argumento dele acadêmico, né? Então, isso é uma questão também que a gente sempre se depara aqui na editora. E, às vezes, olha, como é só a primeira pergunta, a gente já está indo longe, né? Mas ter essas noções, né, vai ajudar para quem, por exemplo, é professor e quer mesmo mostrar uma imagem, de repente você bota uma imagem colorida no meio do livro, e aí você está transformando um livro que podia ser totalmente preto e branco num livro colorido, que é muito mais caro, né? Então, entender isso, você já pode ter ideias, por exemplo, putz, gente, essa imagem é muito importante, ela tem que ser colorida, porque o que eu estou mostrando tem que ter as cores. Que tal fazer um caderno no final do livro só com imagens coloridas? Então, você, enquanto autor, você já pode propor soluções, você já pode começar esse diálogo, e certamente a editora vai estar muito feliz de você já ter algumas noções. Com certeza. Eu lembrei de um outro caso aqui também interessante, por exemplo, isso acontece muito com relação à capa também, né? Então, o autor, apesar da gente ter ali, claro, uma combinação, e até no contrato da editora, dizendo que o projeto gráfico e a capa são de obrigações da editora, ou seja, são pressupostos da EDUSP de criar, e claro, sempre passa por uma validação do autor e da autora, né? Porque é importante que todos estejam felizes com a edição, né? Tanto a editora quanto o autor, a autora. Então, mas, assim, acontecem coisas muito engraçadas, assim, por exemplo, das pessoas mandarem ilustrações ou imagens para serem colocadas em capas que não tem nada a ver, ou porque não tem uma resolução mesmo, como a gente estava falando, ou porque não tem nada a ver com a linguagem gráfica da editora. Então, eu acho até interessante isso, que quando um autor submete um original para uma editora publicar, ele tem que ter um pouco também ali na cabeça dele o escopo, quer dizer, qual que é a linguagem gráfica da editora, né? Então, aconteceu, assim, a gente ter uma tradução aqui de um autor alemão, que era um livro sobre o Hegel, e que ele queria, porque queria que a gente utilizasse na capa uma ilustração que era da filha dele, que tudo bem, mas era um mangá, era uma ilustração do Hegel, só que num traço de mangá. Então, quer dizer, não tem muito a ver com o conteúdo, que era um conteúdo acadêmico sobre o Hegel, enfim. Então, aí a gente senta, conversa, aí a pessoa entende. Então, eu acho interessante isso, que é importante também que quem submeta perceba também a linguagem gráfica da editora, né? Até porque a gente tem as coleções aqui, então muitas vezes a gente encaixa, o livro é de uma coleção, então muitas vezes o autor não aceita, muitas vezes aceita, então a gente sempre vai conversando, enfim, é importante que todos tenham ciência disso, né? Massa, gente. Gostei que Cristiane já foi trazendo aí a experiência dela também na editora, porque eu queria tocar num ponto que, assim, vocês duas vêm de contextos, experiências também diferentes, né? Uma editora independente, outra também com a editora universitária. Então, eu queria saber de vocês, assim, como que isso muda no fluxo do livro e no processo de produção gráfica do dia a dia?
Bom, vou começar falando da minha experiência enquanto editora de uma editora independente. Mas eu não quero que aí pareça que, então, porque é uma editora independente, então tem super liberdade criativa e tal. Eu acho que, assim, não vai ser uma melhor que a outra. Eu acho que entender as características de cada projeto e o que isso nos traz como limitação e como possibilidade, né? E também, assim, não é porque sou de uma editora independente que todas são assim. Acho que a gente tem uma bibliodiversidade editorial que traz diferentes formas, né? Modelos de negócios, modelos de trabalhar, modelos de encarar o livro. Mas, depois desse preâmbulo, na Lote 42, a gente gosta muito de pensar o livro impresso, né? A gente edita de uma forma mais parcimoniosa, num ritmo que é o que a gente foi encontrando, né? Mas sempre com esse olhar no que o livro pode contar, né, enquanto objeto. Tem algumas obras que realmente, assim, o livro não tem umas soluções muito mirabolantes de produção gráfica. E tudo bem. Tem alguns projetos que a gente prioriza mais... enfim, não que a gente priorize, mas a gente não vai fazer grandes experimentações, porque talvez vai impactar no custo, a gente quer que seja um livro que circule bastante e tal, mas ainda assim a gente vai tomar cuidado com que o livro tenha uma mancha de texto confortável, que tenha um papel legal, que ele abra, que ele, enfim, fique com uma capa bacana, e por aí vai. Mas tem outros livros que nos oferecem a possibilidade de experimentar. Então, por exemplo, enfim, tem um livro que a gente fez do Rafael Sica, chamado Fachadas, em que os desenhos, e eu falo muito desse livro, porque realmente foi um que a gente conseguiu explorar bem a produção gráfica. Então, são desenhos de fachadas antigas, sempre contando uma história, e achamos que ia ser divertido colocar esses desenhos lado a lado, como se fosse uma rua. E aí o formato sanfonado, que é um formato que é utilizado no mundo do livro há muito tempo, né? Inclusive muito no livro para infâncias também tem esse formato bastante presente. Mas a gente quis trazer esse formato para o livro porque nos permitia abrir ele e deixar ele de pé numa mesa como se fosse uma rua. E isso é uma liberdade que a gente tem, porque a gente pode mudar de formato a cada livro, coisa que em outras editoras não dá para fazer, mas na nossa editora a gente quer isso, a gente acha que cada livro tem a sua característica, a sua personalidade, então podemos mudar completamente. Isso está desde do primeiro para o segundo livro, isso já aconteceu no catálogo da Lote 42. Mas essa liberdade não quer dizer fazer o que der na telha. Assim. A gente tem um limite, que é o limite de orçamento, que é o limite de quanto que a gente quer como que a gente quer que esse livro circule, né? Às vezes o livro, para ficar no formato que a gente quer, vai ficar muito caro, aí ele não vai circular e aí é ruim. Então, esse limite está presente, né? E muitas vezes é esse limite o que nos força a pensar em ideias melhores. E um exemplo do próprio Fachadas, quando começamos a esboçar o projeto gráfico, inicialmente a ideia era que as capas tivessem tecido e serigrafia. O orçamento disso era o orçamento que a gente tinha para o livro inteiro, assim, a gente não podia dedicar todo o orçamento para a capa. Então, nos forçou a buscar outras soluções, e aí eu encontrei um papelão que era colorido, já vinha colorido em várias cores muito bonitas, e fizemos, então, a serigrafia direta, que é um processo artesanal, diretamente na capa. O resultado foram várias capas coloridas diferentes, ou, melhor, várias fachadas para o livro Fachadas. Então, muitas vezes, esse limite econômico te obriga a pensar em soluções.
Eu vou usar a mesma ideia da Cecília, com relação às editoras universitárias também, né? A gente tem uma miríade de editoras universitárias com determinados tamanhos, perfis, então cada uma vai lidar com a produção gráfica e com o projeto editorial de uma maneira, né? Mas o que eu acho que une todas é que o livro acadêmico, ele é o resultado, né, do conhecimento científico da universidade. Então, para a gente, já chega um objeto bem acabado, digamos assim, né? A gente tem um original, que é o original que já vem do autor, né? E a gente tem que trabalhar aquilo dentro da produção gráfica, né? Dentro do design editorial. Então, a gente vai decidir se é uma coleção, se não é uma coleção. Muitas vezes, aquela determinada obra já é uma obra que está como PDF no banco de teses da universidade, ou seja, ela já tem, digamos assim, um acesso aberto como tese, né? Então, o que a gente faz é trabalhar aquele conteúdo para que ele fique bem estruturado graficamente, quer dizer, além do autor também ter que fazer uma adequação editorial no texto, né? Ou seja, ele deixa a tese dele mais com cara de livro mesmo, né? Ele também, a gente aqui na divisão editorial, a gente faz adequação gráfica, então nós vamos ver por tudo que o livro tem que passar com relação à tipografia, projeto, o tamanho, né, o que se vai entrar imagens coloridas ou não. Então, e acho que cai um pouco nisso que a Cecília falou também, né? A gente tem os nossos limites econômicos também, claro, né? A gente tem uma questão de saber quanto que vai ser o custo daquela produção, né? Tanto na pré-impressão quanto na impressão. Então, a gente vai adequando o projeto com relação a isso, porque não adianta também o livro chegar muito caro na mão do leitor lá na frente, mas a gente tem um pouco de liberdade, principalmente com os livros da área de arte, que a EDUSP publica muitos livros dessa área de arte, de texto, de humanas, então a gente, na área de humanas e às vezes de ciências biológicas, a gente tem um pouco, como a gente tem uma gama maior, às vezes, de imagens com alta resolução, ou mesmo tipo do livro, né, faz com que a gente crie projetos onde a gente pode arriscar um pouquinho mais, né, ou um acabamento diferenciado, ou um projeto diferenciado com Pantone, isso tudo sempre dentro dos limites econômicos, né, e acho que eu adicionaria aí um pouco, no nosso caso, por sermos uma editora pública, a gente tem os limites burocráticos também de ser uma instituição pública, né? Então, isso aí, às vezes, que também complica um pouco para a gente, porque a gente sempre tem que, por exemplo, no caso de impressão e acabamento, a gente sempre tem que licitar a impressão e acabamento dos livros. Então, a gente precisa ter uma descrição de cada livro totalmente perfeita, a gente faz toda uma pré-seleção das gráficas com atestado de capacidade técnica, com envio de amostras, ou seja, porque numa licitação, como vocês sabem, sempre acaba ganhando o menor preço. Então, a gente tem que se resguardar para que, principalmente esses livros que são livros de arte, livros que exigem um apuro estético maior, uma qualidade de impressão maior, que realmente seja o menor preço, porém, dentro de um rol de gráficas que saiba fazer o trabalho, né? Então, a gente tem essa questão muito forte aqui na editora, que a gente não pode escolher a gráfica, né? A gente licita as tiragens, né? E isso foi um aprendizado, na realidade, porque por muito tempo a gente fez as nossas coedições desses livros especiais, que são 4 cores, capa dura, com a imprensa oficial do Estado, que hoje em dia já nem existe mais, mas que era uma gráfica maravilhosa, eles tinham um super parque gráfico, uma pré-impressão maravilhosa também, então a gente fez muita coedições com eles, ali desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, então a gente pôde aprender muito ali, essa parte de produção e de impressão, e a gente conseguia enviar os livros para eles para
por mecanismos de compra direta. E aí, quando a gente parou de fazer a impressão com eles, a gente teve que começar a licitar, que foi lá em torno mais ou menos de 2008. E aí que vieram todos os problemas, que depois eu posso até falar um pouco mais, dar alguns exemplos, mas que ao longo dos anos a gente foi tendo que melhorar essa nossa caracterização para colocar numa licitação, porque vinham gráficas muito aventureiras e a gente teve muito trabalho ruim e muito trabalho mal feito também. Bom, eu queria agora perguntar para a Cecília, você que vai conduzir o workshop de produção gráfica nessa reunião da ABEL que vai acontecer em maio, o que uma pessoa que participa vai enxergar de diferente depois dessa oficina? Bom, se preparem que não sai do mesmo jeito que entra. Mas eu costumo levar muitos exemplos para as oficinas que eu dou. Então, o que eu tento transmitir são ferramentas. E são novas maneiras de enxergar os livros, tentar pegar um livro e pensar por que esse livro tem esse papel, essa encadernação, esse formato, né? Eu tento mostrar muitos exemplos para que, a partir de agora, todo mundo vá pegar nos livros e comece a pensar. E por que pensar assim, né? Para, eventualmente, também poder aplicar nos seus próprios trabalhos. Então, eu gosto muito de tirar as pessoas um pouco da zona de conforto, nesse sentido, né? De mostrar outras possibilidades, algumas bem mais complexas. Então, enfim, talvez não é o primeiro livro que vai ser aquele mirabolante, mas podem ser os outros, né? Então, a ideia é que a pessoa saia picada com aquele bichinho da produção gráfica, queira fazer livros impressos, né? Porque tem muita gente que faz as oficinas e tal, mas ainda não está editando, não está publicando. Então, eu tento dar essas ferramentas para mostrar que hoje em dia publicar não é algo difícil, né? Talvez, sei lá, 15 anos atrás, você pedir um orçamento numa gráfica, se você fosse pessoa física, eles não te atendiam. Hoje em dia, você pode mandar imprimir um livro de várias maneiras, é muito mais fácil esse acesso, né? Você pode, inclusive, fazer na sua própria casa, né? Com os devidos equipamentos. Então, o que eu tento é estimular que as pessoas realmente comecem a entrar nesse mundo dos livros, com mais ferramentas, com menos medo, com mais soluções à mão, porque problemas, eles sempre vão acontecer. Para mim, nunca vão embora. Sempre podem aparecer questões, mas quanto mais você domina a produção gráfica, melhor você se sai desses problemas, né? Ou até com menos danos, né? Sejam financeiros, sejam de material, enfim. Então, é um pouco isso que eu tento transmitir na oficina. Maravilha. E aproveitando esse gancho que a gente falou da reunião da ABEL, né, e dessa oficina que vai acontecer, e o tema central que a gente discutiu também no último episódio dessa série, sobre o cenário atual enfrentado pelas editoras com os novos modos de lei e o impacto da tecnologia, eu queria saber de vocês como que esse impacto ele é sentido na produção gráfica e quais são os novos perfis e habilidades que os profissionais da produção gráfica precisam ter hoje. Que boa pergunta! Boa pergunta. Na produção gráfica, eu acho que, pensando produção gráfica e tecnologia, a indústria gráfica vem o tempo todo se atualizando e, embora tenha algumas técnicas de impressão, como, por exemplo, uma offset, que ela está há muitos anos e ela continua sendo muito usada para livros, na impressão digital é muito visível essas mudanças tecnológicas. Então, a possibilidade, por exemplo, de imprimir apenas um livro. Isso, um só. Um livro só. O que, anos atrás, de novo, era algo impossível, ou não que fosse impossível, mas seria muito custoso, né? E hoje em dia isso é possível. Então, eu acompanho essas mudanças com entusiasmo, né? Porque essas mudanças têm mexido também em paradigmas editoriais. Hoje em dia,
assim como é possível publicar pequenas tiragens, isso significa que mais pessoas estão sendo publicadas, porque antigamente, para você ser publicada por uma editora, a editora ia investir para fazer uma tiragem de 1.000 exemplares. E hoje em dia, se a editora sabe que pode fazer 100, é um investimento um pouco mais controlado. Então, a editora vai poder apostar numa diversidade maior de vozes e de autorias. Eu acho que muito do que deve se discutir na reunião da ABEL deve ter relação com inteligência artificial. No meu trabalho de produção gráfica, eu, Cecília, no momento, não preciso usar ferramentas de inteligência artificial e eu estou muito feliz trabalhando com a materialidade e com produtos impressos e reais e que você pode pegar na mão e sentir, mas certamente é algo que está perto também, né? E que vai impactar. Talvez se a gente falar daqui a 3 anos, o cenário seja um pouco diferente. Eu fico pensando, essa coisa que a Cecília falou da impressão digital é realmente incrível, assim, eu há pouco tempo tive a oportunidade de visitar uma gráfica digital aqui em São Paulo, e eu fiquei impressionada com o avanço da qualidade da impressão digital, realmente, um parque gráfico gigantesco, os processos em linha, a qualidade de impressão, então, realmente eu acho que nos últimos anos a impressão digital deu um salto muito grande, nisso que a Cecília falou, com certeza, porque você consegue produzir pouquíssimos exemplares, né? Então, isso tem realmente uma vantagem com relação à impressão offset, então realmente um apuro tecnológico muito grande, mas assim, eu fico pensando também num tempo mais longo, assim, desde que eu entrei aqui na editora, que já tem mais de 20 anos, como que essa parte de produção gráfica caminhou, né? Então, até é muito engraçado, porque eu ainda tenho aqui, a gente em breve vai organizar isso e vai dispensar para uma empresa responsável, a gente tem fotolitos aqui dos livros ainda, dos livros antigos ali da década de 90, porque, assim, a gente acabou não dispensando ainda, eles estão aqui, e é uma coisa incrível como que as maneiras de fazer um livro, pensando na produção gráfica, né, pensando na produção, na impressão, como que realmente mudou. Então, eu lembro de no passado, assim, a gente não ter nem computador suficiente para tratar a imagem, para fechar um arquivo, né? A gente mandava tudo para a gráfica que tratava a imagem, fechava, e aí depois veio essa questão do PDF, então a gente começou a fazer tudo interno, então, e a gravação direto na chapa, então existe digamos assim, a tecnologia, né, que hoje a gente tem falado, a inteligência artificial, como é que ela vai impactar, mas assim, eu acho que se a gente pegar os últimos 20, 30 anos, a quantidade de processos que foram impactados pela tecnologia, né, mesmo pela impressão offset, né, como você estava falando, então mudou muito, né, então a gente que é produtor gráfico, a gente sempre tem que acompanhar essas mudanças, né, seja dos tipos de impressão, dos tipos de acabamento, que ficaram mais precisos, né, é mais fácil hoje em dia a gente conseguir uma qualidade melhor na máquina, e, enfim, então, é uma coisa que, até estou lembrando aqui, às vezes até, como a gente tem uma quantidade de livros em nosso catálogo, que é a nossa cauda longa aqui da editora, né? Uma editora universitária trabalha muito com a cauda longa, ou seja, os livros que ficam no catálogo. Então, por muitos anos, eu diria até décadas, né? A gente tem que reimprimir o mesmo livro, né? Então, a gente vai reimprimindo, e assim, tem edições que a gente fez no começo dos anos 2000, que hoje a gente pega o arquivo, é outro tratamento gráfico. Eu estou lembrando do caso aqui da Caixa Modernista, que é um projeto muito específico da editora, que é como se fosse um museu portátil, é uma caixa mesmo, com uma luva em craft. Eu lembro que a primeira edição dessa Caixa Modernista, existe uma luva, e a gente fez a impressão da luva com o título Caixa Modernista, o nome do organizador, que é o Jorge Schwartz, a gente fez numa etiqueta em offset colada. Só que ao longo do tempo, a gente foi ver, claro, depois de 25 anos, essa etiqueta ela vai soltando. E aí, quando a gente fez a reimpressão agora em 2022, já era possível imprimir
em cima do craft, coisa que nos anos 2000 não era uma possibilidade. Então, a gente conseguiu imprimir em cima, ou seja, o que era uma etiqueta, na realidade, foi impresso diretamente no craft da luva, né? Com um calço branco e a quadricromia em cima. Então, quer dizer, já foi um avanço na tecnologia para que a produção... E, olha, ficou muito mais bonito, né? Inclusive, ele impresso em cima do craft, pareceu, ele deu um aspecto até de serigrafia, apesar de não ser serigrafia, ser um offset. Então, a tecnologia gráfica, nos últimos tempos, realmente andou muito, né? Que massa, gente. Só para finalizar nossa conversa hoje, eu queria perguntar se vocês teriam alguma recomendação de livro para os ouvintes. Não precisa ser necessariamente o conteúdo do livro, mas talvez o projeto gráfico que vocês sugerem para quem quer aprender a olhar de outro jeito para a produção gráfica. Bom, sempre difícil escolher um livro, mas eu acho que eu vou indicar um autor, que é o Gustavo Piqueira. Ele é artista gráfico, designer, pesquisador. A gente faz muita coisa com ele, tanto publicar livros dele, quanto ele tem feito projetos gráficos de livros nossos. É o responsável pelo projeto gráfico do meu livro, o Livro de Fazer Livros, produção gráfica para edições independentes. E eu indicaria tudo que o Gustavo faz, tem produção gráfica envolvida. Tem um livro recente que publicamos dele, que chama Era Preciso Estar em Sintonia com o Seu Tempo, e é um livro meio uma caixa labiríntica, porque você começa a ler, ele se refere a outro livro, tem ensaios que se referem a esse livro, tem uma pequena maquete, então é uma caixa que você vai aprendendo muito sobre livro, sobre o status que o livro tem, mas também você aprende sobre produção gráfica, especialmente sobre tinta à base da água e serigrafia, então eu recomendo esse livro. E, enfim, se puder recomendar todos da Lote 42, recomendo bastante. Bom, a minha recomendação passa um pouco pelo projeto, mas assim, o projeto pensando como editor, né? A gente tem uma coleção aqui na EDUSP que chama Editando Editor, que é uma coleção em coedição com a editora Laboratório com Arte, que é do curso de editoração aqui da ECA USP, né? Que muitos das pessoas que trabalham aqui na editora são do curso de editoração, inclusive, mas eu queria indicar porque são praticamente 11 títulos, né, que a gente tem, cada um é focado num editor, e por vários motivos. O primeiro é que acho que quando a gente vê o depoimento de um editor falando sobre os seus livros, como são feitos os livros, a produção, então a gente vai vendo a diferença, né, dos diferentes mercados que a gente tem, dos diferentes tipos de livro. Então, existem os editores da literatura de cordel, didáticos, de ficção, então é o Zahar, o Jiro Takahashi, o Samuel Leon, Cláudio Giordano, o Enio Silveira, Jacob Ginsburg. Então, a gente vê um pouco como cada editor trabalha a questão da sua produção editorial, mas também porque uma das organizadoras da coleção, junto com o professor Plínio Martins Filho, é a professora Jerusa Pires Ferreira, que foi graduanda e foi também mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia. Então, e ela deu muitos anos aqui no curso de editoração, aulas, né, principalmente sobre literatura de cordel e cultura popular. Então, é mais também uma indicação que vai um pouco também pela narrativa do editor, né, com esse olhar da produção de livros, da produção gráfica, como que, enfim, todos eles são unidos pelo amor aos livros, na realidade. Maravilha, gente. Foi um prazer recebê-las aqui. Obrigada pela participação, por essa conversa super bacana aqui. Já nos preparativos também para essa oficina, que vai rolar em maio com Cecília, lá na reunião anual da BEL. Já deu para dar um gás também, né? E é isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Obrigada novamente a vocês duas pela presença. Convido os ouvintes a seguirem nos acompanhando aqui no Diálogos e nessa série de episódios especiais aqui da 38ª reunião anual da BEL. E é isso, nos encontramos no próximo episódio.